Bom dia para você. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? Já desejando para você um Feliz Natal. Que Deus possa lhe dar muita saúde, muita paz. Que Deus possa realizar o desejo do seu coração. Nós temos o Papai do Céu, né? Que pode nos presentear hoje mesmo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. E nesse momento eu quero compartilhar com você Provérbios, capítulo 12 e o versículo 14. Diz o seguinte. Não, capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Há caminho que ao homem parece direito, mas no final dá em morte. Esse ensinamento Deus deixou para nós e é muitíssimo importante para mim e para você que serve a Deus. Nós que servimos ao Senhor, necessitamos ser guiados por Deus. Então nós vamos indo em direção ao que Deus nos fala, ao direcionamento em que Deus nos dá. Você lembra em que Deus falou com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Os servos de Deus, desde o início, a Bíblia chama ele de pai da fé, porque a fé é obedecer o que Deus manda. A fé não é só ouvir. Não. A fé vem pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Mas depois de se ouvir, coloca-se em prática, na obediência. Aí sim, isso chama-se de uma fé viva. A fé que reage, a fé que age, a fé que dá frutos. Porque o apóstolo também fala sobre a fé morta e a fé viva. E ele diz que a fé sem obra é morta. E a fé só tem obra quando ela opera, ou seja, quando você age, quando você obedece. E Abraão obedeceu o Senhor, tornou-se o pai da fé, porque ele obedecia às direções do Senhor. Eu e você precisamos obedecer às direções do Senhor. Foi por isso que foi escrito aqui em Provérbios, dizendo o seguinte, que há caminhos que aos nossos olhos, aos olhos dos homens, parece direito. Nós olhamos, poxa, essa é a direção certa, esse é o caminho direito. E no fim dá em morte. É real isso. Quando Jesus nasceu, você percebe lendo a história de Jesus, o Senhor apareceu, mandou o seu anjo em um sonho a José e disse, olha, toma Maria e o menino e vai para o Egito e permanece lá até que eu mande chamar. Porque Herodes procura matar o menino. Olha, o Filho de Deus, não é Jesus, e você pode dizer, não, mas Deus não podia esconder ele ali em Jerusalém. Deus não podia ocultá-lo ali, ocultar aquela família toda. Deus não podia fazer algo, mandar os seus anjos, ou matar até mesmo Herodes, para ele não matar Jesus. Você poderia se questionar de várias formas, dizendo, ele é filho de Deus, não é? O José poderia se questionar dessa forma, a Maria também. Mas quando ele acordou do sonho, ele foi logo contando para Maria, eles como conheciam Deus e eram obedientes, sabiam que aqueles que vivem pela fé, eles obedecem, é viver pela fé. E Maria não questionou e José contou o sonho para ela e foram para o Egito e ficaram morando lá no Egito, sabe? Uma vez Deus falou para Isaac, o filho de Abraão, não desça para o Egito. E ele não desceu, permaneceu naquela terra
E a Bíblia diz que ele prosperou muito naquele ano e se tornou riquíssimo. Olha só a direção de Deus. Não era para ele descer para o Egito. E agora Deus estava falando para José e Maria: desce para o Egito e permanece lá até que eu mande chamá-lo. Olha só. Então a direção que Deus tem para um não é a mesma que tem para outro, porque naquele momento José ir para o Egito seria um caminho de vida. Ele permanecer em Jerusalém, que era um lugar principal, que era a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Ele permanecer naquele momento, naquele lugar, seria morte para a criança, para Jesus. Herodes mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, todos os meninos daquela cidade. E o Senhor Deus sabia disso, Deus sabe do amanhã, sabe de todas as coisas. Sabe por que direciona você? Porque você precisa obedecê-lo naquele quesito, tá? Ainda que você não entenda, não questione. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E o que era melhor para Isaac era não descer para o Egito. O que era melhor para José e Maria era descer para o Egito com o menino. Então entenda, a minha vida e a sua vida não está pautada na vida dos outros. Precisamos ouvir Deus orar, ouvir a palavra que Ele manda e obedecer aquela palavra. Se Ele diz permanece aí, permaneça. Se Ele diz saia, saia. Entende? Você consegue entender isso? Nós vivemos por obediência. E quando desobedecemos? E quando achamos que um caminho é bom e ele não é? E Abraão também provou disso. Ele, certa feita, desceu para o Egito, tá? Olha só. E quando chegou lá, tomaram logo a mulher dele, tomaram a Sara, o rei tomou para ele, e ele passou um tempo sem essa mulher. Depois Deus fez uma obra lá e mandou ele devolver a mulher. E ele saiu dali do Egito e voltou para onde estava antes, entenda. Quando eu e você obedecem a Deus, é maravilhoso. Os caminhos de Deus são maravilhosos. Mas nós acabamos de ler aqui em Provérbios que tem caminhos que aos olhos dos homens parece direito, mas no fim dá em morte. Entenda isso. Nós não podemos escolher o nosso próprio caminho. Vou te contar aqui um fato para que você possa entender. Eu conheço aqui 2 irmãos e eles estavam em São Paulo, entenda. Era um casal. Eles viviam muito bem no seu lugar. Eles viviam muito bem em São Paulo. Lá, esse irmão, ele era diácono na sua igreja e no seu trabalho ele era um mestre de obras e ele vivia muito bem lá. Ele falou para mim, contando para mim mesmo, que achava que nunca ia acabar o dinheiro dele no banco, de tanto dinheiro que ele tinha lá. Ele ajudava muito a igreja financeiramente. O que a igreja precisava era ventilador, ele comprava, ele doava significativamente, de mãos abertas, porque tinha muito. Mas aí ele resolveu voltar para o Nordeste e teve uma ideia brilhante. Ele era do Nordeste, foi para lá, se deu bem. Teve uma ideia brilhante, disse, eu vou voltar para o Nordeste, falou com a esposa. E lá eu vou colocar uma sorveteria, um lugar muito quente, né? Eu vou vender, né? Vamos fazer picolé e vai dar muito certo, vamos ganhar muito dinheiro lá também. Isso foi a ideia dele. Ele disse que antes dele vir, quando ele teve essa ideia brilhante, alguns irmãos chegaram na casa dele e disseram, ó irmão, nós viemos aqui orar. Aí ele oraram. Quando terminaram de orar, tinha um profeta ali no meio. O irmão disse, olha, eu tive uma visão, o irmão, em um lugar onde o irmão tinha uma carroça de burro, o irmão tinha ali um burro, tinha uma enxada, tinha uma foice, um machado, e o Senhor manda lhe dizer, se você sair do lugar que eu lhe coloquei e for para onde você está pensando, é isso que vai lhe restar. E ele não creu, porque ele tinha muito dinheiro, veio para Petrolina, colocou a sua sorveteria e quebrou e foi perdendo o seu dinheiro.
E ele veio morar aqui na roça, era quase meu vizinho. E ele passando aqui na frente da minha casa, ele parou, nós conversamos e ele estava numa carroça de burro, com um machado, com uma enxada, com uma foice, do jeito que o irmão viu na visão. Entende isso? Você consegue entender que Deus conhece o futuro, mas avisou. Mas o homem não, o caminho é direito, esse caminho é perfeito. Entenda isso. Se Deus diz não vá, não vá. Se Deus diz fica, fica. Entende? Porque Deus cuida de você. E às vezes Deus não vai mandar nós ficar no melhor lugar. Tem lugar que Deus manda a gente ficar, que a gente quer realmente sair, passa a prova, aborrece o lugar de tantas coisas chateantes que vêm sobre a nossa vida, tantas coisas que nos fazem entristecer. Nós queremos sair de qualquer maneira e nós temos uma ideia brilhante que vamos se dar bem em lugar fulano. Alguém está trabalhando em lugar cicrano e a pessoa vai se dar bem lá também. E não é assim que vai ver os servos do Senhor. Você precisa ir pela direção de Deus, porque o Senhor sabe do seu amanhã. O Senhor está te dando livramentos. Quando o Senhor te manda permanecer no local, o Senhor está livrando você ali. Ali você está debaixo das asas do Altíssimo. E quando você sai para a desobediência, por desobediência, Deus não mandou, Deus não quer que você vá, e você vai. Você sai debaixo das asas de Deus, sai debaixo da proteção, porque você fez o seu próprio caminho. E Deus não pode seguir o caminho do homem, o homem tem que seguir o caminho de Deus. Era assim que Jesus fazia. Jesus sempre obedecia, sempre estava orando, ouvindo Deus e obedecendo. Jesus não desobedecia de forma alguma. Entenda que eu e você temos um propósito de Deus a cumprir nessa terra e só vamos cumprir se obedecê-lo. Seremos bênção em alguns lugares, mas se formos para alguns lugares, lá podemos ser, infelizmente, maldição, em vez de ser bênção para a vida das pessoas. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, para você entender. Tem uma faculdade, ali está se formando um médico, um professor, etc. Está todo mundo em formação, acabou-se os cursos e agora eles podem trabalhar. Esse se formou para médico, esse para professor. E de repente o médico diz, eu vou dar aula na escola fulano, imagine. Não ia dar certo, ia? Não ia dar certo. Ele não estudou para aquilo, não está preparado para aquilo. E o professor dizia, não, vou operar, vou trabalhar no hospital. Não ia dar certo, entenda. Então, o dom que Deus te dá opera no lugar que Deus te coloca. O que Deus tem na sua vida é no lugar em que Deus direciona você. Não vai se encaixar em outro lugar, tá? Não vai se encaixar. Então você precisa ouvi-lo e obedecê-lo. Por mais que seja tristonho aos seus olhos, né, que te abata, fica no lugar. José, ele estava ali permanecendo naquele cárcere todo animado, porque ele sabia que estava no lugar que Deus queria. Ele foi levado para ali, não é? Ele sabia que Deus estava trabalhando na vida dele. Saiba que Deus quer o melhor para você, Ele te ama, sempre projetou o melhor. Obedeça. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Acredite nisso. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, dá um coração obediente ao teu servo, à tua serva. Que ele, Senhor, se alegre em te obedecer, ainda que o caminho não esteja fácil. Mas eu sei, Senhor, que dias melhores virão. Abre os olhos dele e dela, Senhor, para confiar em Ti, saber que o Senhor quer o melhor. E o melhor é o Senhor quem sabe o que é o melhor para nós. Dê essa consciência para os Teus filhos, para as Tuas filhas, Senhor. Confiar em Ti de todo o Teu coração, de todo o coração, de toda a alma, Senhor, de todo entendimento. Glorificando a Ti, louvando a Ti, porque as asas do Senhor estão sobre ele, sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Deus, ele é simplesmente fiel, está cuidando de você nos mínimos detalhes, tem o melhor para você. Só que tudo tem um tempo determinado. Nisso você precisa entender e confiar, acreditar de todo o seu coração que Deus preparou o melhor para você e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
Fique na paz.